Alô, comunidade do ICL Notícias, falamos diretamente da nossa sede em São Paulo. Eu estou aqui bem pertinho do estúdio, onde daqui a pouco começa o ICL Notícias, segunda edição, aqui na biblioteca do ICL. Boa noite para você que mora nesse país em que o rei do estado mínimo no Rio Grande do Sul, o governador Eduardo Leite, colocou o Estado, a Brigada Militar, para atrapalhar a doação de alimentos para as famílias desabrigadas. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, vamos falar também sobre a morte do presidente do Irã, vários outros destaques, mas eu aproveito que estou aqui na biblioteca do ICL Notícias para falar sobre o meu livro, De Lula a Bolsonaro, Combates na Internet. Essa história de Estado mínimo, né, reduzir o tamanho do Estado, faz parte desse debate que está há 15, 20 anos no Brasil. Isso presente aqui nesse livro, né, em que eu conto a trajetória do Brasil ao longo dos últimos anos. E o livro é um dos presentes que você pode ganhar se virar membro solidário do ICL nessa campanha especial dos 2 anos do ICL Notícias. Agora, outros destaques da nossa edição com o locutor Oliveira Júnior. Veja no ICL Notícias, segunda edição. Prenderam até o caminhão da Cozinha Solidária aqui. A confissão de Eduardo Leite. Vamos encontrar as soluções também temporárias. Governador do Rio Grande do Sul assume que recebeu alertas das enchentes, mas tinha outras prioridades. Existe almoço grátis? O que faz a empresa de consultoria americana que se ofereceu para trabalhar de graça no começo da reconstrução gaúcha? Tensão no país dos ayatolás. Em meio a guerras no Oriente Médio, morte de presidente em acidente de helicóptero abre disputa pelo poder no Irã. Assassinato e genocídio. Procurador de Tribunal de Haia pede prisão de Benjamin Netanyahu e de líderes do Hamas. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa noite, diretamente dos estúdios do ICL Notícias, segunda edição, nesta segundona brava, dia 20 de maio de 2024. A gente já está aqui de olho em todas as notícias, já aviso você que começou a chover em Santa Catarina, então a gente está, obviamente, de sobreaviso. 8 cidades estão em situação de emergência, 3 rios ali em Santa Catarina também em situação de emergência, então a gente está monitorando tudo por lá. Sobre Rio Grande do Sul, que ainda sofre as consequências das enchentes, o Rio Grande do Sul, o estado do Rio Grande do Sul, contratou a empresa Alvarez e Marçal sem ônus. Isso depois da Prefeitura de Porto Alegre também confirmar um acordo de prestação de serviços pro bono com essa mesma empresa. Chico Sá, muito boa noite. No que a gente precisa ficar de olho nessa história? Boa noite, Gabi. Olha, é aquela velha história de não ter almoço de graça, né? Por que essa consultoria, que costuma cobrar, nesses casos, até 15 milhões de dólares, daria 90 milhões em reais. O que vão oferecer esse presentinho agora para a Prefeitura e para o governo do Estado? Ficar de olho, porque algum proveito ela quer nessa parada. É isso aí, esse é um momento muito propício para isso. Então a gente vai falar a respeito disso. Também vamos conversar sobre estudos que já alertavam sobre risco de inundações com o analista ambiental do IBAMA, o Marcelo Dutra, que chega para conversar com a gente daqui a pouquinho. E a gente conversa também com o jornalista, professor Bruno Lima, sobre a morte do presidente do Irã. Como é que isso pode impactar a tensão lá no Oriente Médio? Muito boa noite também, meu querido Rodrigo Viana. A gente continua de olho, né, em tudo que tem sido repercussão nessa história de doações do Rio Grande do Sul e por aí vai, né? Exatamente. Boa noite, Gabi. Boa noite, Chico.
Tempo ruim em Santa Catarina, virou o tempo também em São Paulo, uma garoa fina em São Paulo. Tá frio, né? Tá frio, peço desculpas, inclusive, pela voz, essa virada de tempo pegou a minha garganta aqui nessa tarde. Chico, boa tarde para você também. Olha, o rei do estado mínimo lá no Rio Grande do Sul, o rei da terceira via, o queridinho da terceira via, dos liberais, quer privatizar tudo, o estado tem que ser pequeno, tem que diminuir o tamanho do estado, diz o Eduardo Leite. Só que lá no Rio Grande do Sul, vocês se lembram daquela história de que o governo federal estava atrapalhando a chegada de doações no Rio Grande do Sul? Era mentira. Mas agora aconteceu um fato lá no Rio Grande do Sul. A Brigada Militar, no governo do Eduardo Leite, resolveu apreender o caminhão que estava distribuindo comida quentinha, refeição, marmita para a população desabrigada. Está aqui, ó. Cozinha solidária. A gente tem mostrado, a Heloísa Vilela foi lá mostrar o trabalho que já existia e foi reforçado durante esses dias de desespero, frio, fome em Porto Alegre. O que fez a Brigada Militar? Dá o documento aí, meu querido. Não, bom, não é com esse sotaque, é com sotaque gaúcho, mas me dá o documento. E aí estava sem o licenciamento. E apreenderam o caminhão. Então, é uma falta de sensibilidade no meio dessa tragédia. É estado mínimo para alguns, para outros é estado máximo, né? É estado para atravancar, para atrapalhar, para massacrar as pessoas que estão distribuindo comida lá em Porto Alegre. Esse personagem também, o Eduardo Leite, é aquele que desde o começo era da turma do não vamos politizar, não vamos politizar, não vamos politizar. E aí hoje a gente entendeu por que ele não queria politizar. O Eduardo Leite fez uma confissão pública numa entrevista para a Folha de São Paulo. Eu destaquei aqui o querido Juremir Machado, que é um escritor, o Chico Sá conhece bem, jornalista, escritor, historiador, né? Conta muitas histórias lá do trabalhismo gaúcho. E ele escreve, o Juremir, jornalista lá do Rio Grande do Sul, confissão. Estudos alertaram, mas o governo do Rio Grande do Sul tinha outras agendas. O Leite deu essa entrevista para a Folha de São Paulo. O que ele disse na entrevista? De fato, chegaram estudos alertando para os riscos ambientais, mas a nossa prioridade era outra. A nossa agenda era principalmente a agenda do equilíbrio fiscal, do Estado mínimo. Então, ele confessou que ele sabia que vinha pela frente algo desse, quer dizer, talvez não soubesse que seria desse tamanho, mas que tinha os alertas emitidos pelos órgãos, pelos institutos de pesquisa. É uma confissão pública. Chico, se fosse governador de partido de esquerda, já tinha pedido de impeachment, tinha matéria todo dia, tinha editorial, cobrando para derrubar o Eduardo Leite. Mas nós estamos no país do não vamos politizar. O Eduardo Leite finge que é técnico, o Sebastião Melo finge que é técnico, o Dória fingia que era técnico, até o Bolsonaro com o Paulo Guedes fingia que tinha um governo técnico. O Tarcísio não é a ala técnica do bolsonarismo. A ala técnica é coisa nenhuma. É a direita liberal da destruição do Estado, que não deu bola para os alertas do desastre ambiental, Chico. Rodrigo, se fosse um governador de esquerda, cairia com essa confissão. Sim. Estou confessando uma culpa, é confissão. Eu confesso, eu, Eduardo Leite, confesso. Cairia. Teria impeachment na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Pois é, mas ele segue a ser tratado, Gabi e Chico, como uma espécie de estadista da terceira via. Lembram que na eleição tinha o Bolsonaro de um lado, o Lula, detestado pela mídia tradicional, e aí surgiu a terceira via. Era a direita limpinha, que come com garfo e faca, ou a direita de sapatênis, né? E o Eduardo Leite era o preferido na imprensa. Disputou com o Dória, né? O Dória passou um rolo compressor, até ganhou a disputa interna do PSDB, mas na imprensa o Eduardo Leite era o preferido e pelo jeito continua a ser. Não sei quais são os compromissos. O que aproxima o Eduardo Leite desta mídia? Eu sei que ele é bancado por empresários, pelo agro, pela turma do tem que diminuir o tamanho do Estado. Essa é a turma que banca o Eduardo Leite. E na hora que tudo dá errado, ele corre para Álvares e Marçal, que é a empresa onde o Sérgio Moro também buscou abrigo quando perdeu o emprego como ministro. É a mesma empresa. Mesmo endereço. Empresa de consultoria internacional, aliás, mais voltada para questões jurídicas. O que a Álvares Marçal vai ajudar
o Eduardo Leite, depois de uma tragédia dessa, é a terceirização do Estado. Eles estão privatizando a tragédia e a solução para essa situação terrível. É uma direita liberal. O Eduardo Leite, se não tivesse no meio dessa tragédia, tenho certeza que estaria lá naquele jantar com o Luciano Huck. Com certeza. Estaria no jantar. Fim de semana teve o jantar do Luciano Huck com 15 amigos, eles disseram, viu, Gabi? Não era de política. Sem interesses políticos. Não era uma reunião política, sabe? Era o Tarcísio, era o Campos Neto, um quadro técnico, sabe? Ele não participa de grupos de WhatsApp dos bolsonaristas? Participa. O Tarcísio não é um quadro que veio da extrema-direita do bolsonarismo? Foi eleito com apoio do Bolsonaro, coloca a polícia militar para matar no litoral e diz, tô nem aí. E aí vai jantar com o Luciano Huck. Luciano Huck, que se diz um liberal. Até acredito que na cabeça dele ele possa ser. Mas o Luciano Huck, em 2018, votou e apoiou o Bolsonaro no segundo turno, dizendo, vamos dar uma chance dele ressignificar a política. Rapaz, ele já sabia, àquela altura, o Bolsonaro já tinha feito piada com os afrodescendentes, com os quilombolas, dentro de uma sede da comunidade israelense no Rio de Janeiro. Já tinha atacado as mulheres, já tinha dito que não estupraria porque é feia, já tinha defendido tortura, morte de 30 mil pessoas e o Luciano Huck estava lá, normalizando o Jair Bolsonaro. Agora está normalizando o Tarcísio e o Campos Neto, dizendo que são quadros técnicos. Nem falei de política com eles. Acham que a gente é idiota, né, Chico? Logo depois do Campos Neto, dá o voto que garantiu que os juros não caiam, né? Derrotando o governo internamente no Banco Central. Então, essa é a direita que se diz liberal, a direita que normaliza os extremistas. O Luciano Huck já normalizou o Bolsonaro, defensor de tortura, Luciano Huck. Aí depois você vai falar, não, eu chuto com as duas pernas, um pouquinho com a direita, um pouquinho com a esquerda. Não sei se chuta com as duas pernas, mas está sempre para o lado da direita, né? E esse jantar teria a presença do Eduardo Leite se ele não tivesse enrolado lá com uma tragédia que ele poderia, em parte, ter, não sei se evitado, mas reduzido os danos se tivesse agido de acordo com os alertas recebidos. Olha, essa direita e essa mídia que fica em busca da eterna terceira via, às vezes, Chico, nos brinda com quadros de comédia involuntária. A manchete da Folha, esta semana, sobre o filme do Lula em Cannes, é uma comédia involuntária. Meu Deus do céu. Vamos ler aqui para a turma? Documentário sobre Lula, sem espaço para oposição, recebe aplausos em Cannes. Espera aí. Documentário sobre o Lula sem espaço para oposição. É que a Folha tinha que dar um jeito de falar mal. Olha, esse documentário é um documentário enviesado. Não é um documentário técnico. Eles queriam que o Oliver Stone fosse ouvir o Aécio Neves. É isso. Ou o Kim Kataguiri. Talvez o MBL? O MBL. Agora, eu adorei, porque o Kleber Mendonça Filho, que você conhece bem, grande cineasta. O homem brasileiro. De Bacurau. Exatamente. O Bacurau. Ele pegou essa manchete e escreveu assim, bem louca essa folha, hein? Bem louca. Tirou um sarro. Bem louca essa folha. E aí, debaixo da postagem do Kleber Mendonça Filho, olha, a sequência de comentários, vale a pena, se você não entrou, entra lá na conta do Kleber Mendonça Filho. Sabe? E aí vem os comentários assim, o que é um novo gênero? É documentário com réplica. A Folha não, é documentário a favor do Lula, então tinha que ter réplica. É cada vez pior, cada vez arrumando mais motivos. Que espaço para a oposição que eles queriam numa sessão de cinema? Um cantinho na sala, com a Cantanhede, o Josias, o Alexandre Garcia, era esse o desejo? Oliver Stone, na próxima vez, chama o Alexandre Garcia para ter o outro lado dentro do seu documentário. Você não sabe, Alexandre Garcia, que o Lula não pode ser elogiado ou tratado como um personagem assim importante, nem no documentário. Você não sabia, Oliver Stone? Acho que você não assiste a Cantanhede e o Alexandre Garcia. Tem outros aqui, vamos para a próxima página. Os comentários são engraçados, só para a gente rir um pouquinho, né? Tá certo, diz o Léo Crivan. Tinha que ter levado o Kataguiri para fazer oposição técnica dentro do documentário. Isso que era bom. Muitos risos, alguém sugerindo a Damares, né? É bom porque daí já virava circo. Tá certo. E você viu como a própria Folha, com o filme Mequetrefe sobre o Paulo Guedes, tratou?
Como fosse o vencedor do Oscar. O Oscar para o Paulo Guedes. Aí o Adriano Bueno fala assim, mas não pediram a opinião do Luciano Huck? Que absurdo! São vários, olha, os comentários são, eu acho que vale mais pelos comentários. A Ana Chagas diz, é uma ditadura bolivariana da República de Cani. Está instalada. A ditadura bolivariana sem direito à oposição. No documentário, como é que pode isso, né? Documentário de Bolsonaro e Moro só passa em cine trash para pessoa de gosto particular, né? Diz o Jackson Pérez, aí vai ser difícil de achar. E a Vânia falou, aquela manchete parecia até que era o nome do documentário. Lula sem espaço para oposição. É o nome do documentário, dava um bom nome. Lula sem espaço para oposição, mas até que tem bastante oposição no Brasil, porque o bolsonarismo está forte. Mas é isso, é uma direita que se acha liberal, mas que um dia é a Eliane Cantanhede falando das joias. No outro dia é a Folha dizendo que o Oliver Stone tinha que fazer um documentário, tinha que ter consultado a Folha antes de fazer o documentário, né? É esse tipo de direita liberal que normaliza a extrema-direita, né? Normaliza. Foi o que o Luciano Huck fez com o Bolsonaro, é o que os meios de comunicação fazem com o bolsonarismo até agora. E essa normalização cria personagens como o Bolsonaro no Brasil, como o Javier Milei na Argentina, que nesse fim de semana, agora eu vou misturar assunto aqui, sai de documentário do Lula e Oliver Stone e vamos para Espanha. Javier Milei em Madrid, no encontro da extrema-direita mundial. Rapaz, lá em Madrid, o Javier Milei, que acha que pode falar qualquer besteira, porque foi eleito assim, foi lá dentro da Espanha e atacou a primeira-dama espanhola, abriu uma crise diplomática, disse que a primeira-dama, a esposa do primeiro-ministro Sánchez, a Begônia Gomes, é corrupta e tal. A Espanha chamou a embaixadora de volta, a embaixadora em Buenos Aires, abriu-se uma crise diplomática e o Milei acha que é assim que se faz, né? O Bolsonaro tinha feito a mesma coisa. Aliás, eles gostam de atacar a mulher. Sim. Eles não gostam de mulher. A verdade é essa. Dizem que são a favor da tradicional família, mas eles não gostam de mulher. O Milei nem isso era, né? Nunca nem se fez a favor da tradicional família. O Milei o Milei acho que nem isso chegou a propor. O Bolsonaro, sim. Mas atacou sempre as mulheres em primeiro lugar e, para atacar o Macron, atacou a esposa do Macron. Lembram? A francesa? Sim. Dizendo que ela era muito velha, que não era bonita. Feia. Feia. Ai, Bolsonaro, parece que dava... Enfim, não é nem quinta série, sei lá. E o Milei seguiu o exemplo. Então eu vou brigar com o socialista da Espanha? Vou brigar com quem? Com a mulher dele. Enfim... É a extrema-direita, que a mídia, tanto no Brasil quanto na Argentina, trata com normalidade, como se o Milei fosse um ser normal. Aliás, tem muito elogio ao Milei. Ele está conseguindo reduzir a inflação, matando o povo de fome. Matando o povo de fome, acabando com a Argentina. E aí consegue reduzir a inflação. A verdade é que o capitalismo em crise no Ocidente atrai esses salvadores. Ou salvadores com perfil técnico, falsamente técnico, e isso a gente conhece desde muito antes, desde a época do Collor. Toda vez que está em crise, vamos apostar em alguém que não é da política, que é contra os políticos. Então, ou são salvadores da pátria técnicos, ou quase fascistas, como o Milei e o Jair Bolsonaro. Se não der com os técnicos, vai com os fascistas mesmo. O Luciano Huck preferia ir com um limpinho, com o Campos Neto, com o Tarcísio. Se não der com os limpinhos, vai com a extrema-direita mesmo, porque o que importa é deixar de pé esse sistema, né, de Estado mínimo, enfim, romper com os direitos sociais, direitos trabalhistas. É o que faz uma direita que se vê como civilizada, mas que, na verdade, abre as portas para Milei na Argentina, para o Bolsonaro no Brasil e a direita que vai crescendo no mundo. É isso. E o Eduardo Leite, por isso que eu falei, vou mudar de assunto, mas a gente está voltando para o mesmo assunto. O Eduardo Leite faz parte dessa turma. Mas ele tem posições até progressistas em relação aos costumes, né? É casado com outro homem, né? Diz publicamente, tem um companheiro, muito bem. Mas nas questões políticas, econômicas, ele é um bolsonarista. Limpinho, mas é. Então, faz parte dessa mesma sopa da extrema-direita no mundo, Chico. Muito bem.
Fizemos aí um bom resumo, né, do que nos espera ao longo dessa semana, Rodrigo. Inclusive aqui o pessoal no chat não pude deixar de notar que alguém mandou aqui um André Graziano. Mas dessa vez é outra coisa, viu? Com a voz realmente baleada assim permanentemente. Aqui, a Gabriela Peroso falou, hoje o Rodrigo tá André Graziano. Para quem não sabe, é uma vírgula do Rolê ICL, né? Quem assiste entende que é o André Graziano. Às vezes a minha voz falhava de manhã, eu acordava muito cedo, não estava tão acostumado, o Chico no ICL Notícias primeira edição, e dava essa falhada. E fui chamar o nome do nosso querido André Graziano, jornalista da equipe, saiu assim. André Graziano, né? Desafinei aqui. Maravilhoso. Ficou. Maravilhoso. Mas hoje acho que eu estou desafinado permanentemente. Né? Hoje a gente está no modo André Graziano. No modo, tá. Segundão. Mas ou o programa da tosse, enfim. Segunda sem lei. Segunda sem lei? Segunda sem lei. O título de um velho faroeste. Excelente. Segunda sem lei. O pessoal da nossa comunidade aqui do nosso chat decide em que modos estamos. E o nosso editor, o Rogério, falou, não, hoje você vai, com a voz não tá boa, tenta baixar um pouco o tom, fala mais tranquilão. Eu não consigo, né? Eu começo aqui, eu começo a me empolgar. Também, né, Rodrigo? A gente só tem notícia... Esse cardápio do Brasil, ele não ele do deixa Brasil, a gente pistola. da Argentina. A gente até começa um pouco calmo, daqui a pouco tá todo mundo pistola, porque... Cara, Vamos ligar nosso modo pistola de novo. Por favor. Já vamos lá de novo. Vamos lá, já incorporei. O Chico já trouxe aqui a pílula no início do nosso programa, né? A gente já trouxe para você que depois da Prefeitura de Porto Alegre, foi a vez do governo do Rio Grande do Sul agora contratar a empresa Álvares e Marçal sem ônus, aqui entre aspas. Essa é uma empresa que é alvo de críticas, inclusive pela atuação em Nova Orleans, né? Depois da passagem do furacão Katrina em 2005. E também a Álvares e Marçal trabalhou na repaginação de empresas envolvidas na Lava Jato. Não sei se você se lembra disso, mas contratou até o Sérgio Moro para isso. Olha só, uma reportagem de 2022 do UOL aponta que 78% do faturamento da Álvares e Marçal entre 2013 e 2021 veio de contratos com empresas justamente da Lava Jato. A gente montou uma arte, inclusive, com informações sobre a atuação da Álvares e Marçal na reconstrução de Nova Orleans, olha só, está aí na sua tela, nos Estados Unidos. E o nosso colunista também, o André... Eu falei do André Graziano, aí agora eu tô com ele na cabeça. O Luiz Nassif, ele já apontou que essa ação foi um desastre, também lembrando que a empresa demitiu 7 mil funcionários da educação pública de uma vez só. E aí ele elencou os problemas reconhecidos até pelo ChatGPT, gente, olha só. A manchete diz o seguinte: o desastre da Álvares e Marçal, a consultoria contratada pela Prefeitura de Porto Alegre. Aí o ChatGPT diz o seguinte: embora tenha havido algum sucesso, há também críticas e problemas associados à gestão e implementação de certos aspectos do processo de reconstrução. E aí ele aponta, elenca 5 deles, inclusive falta de prestação de contas. Quer dizer, né, Chico Sá? A gente já tinha mais do que ter aprendido a lição. Exatamente. O modelo deles, depois do Katrina lá, a consultoria, foi o quê? Recomendar ao Estado o quê? O Estado, para reconstruir, teria que, a primeira coisa, atacar o funcionalismo público. Demitir esses 7 mil funcionários públicos da educação, privatizar parte da educação. Então, esse vai ser o modelo aplicado pela Prefeitura de Porto Alegre e pelo governo do Estado. O que a consultoria também não vai fazer, não vai levar em conta que esse desastre climático, para você reconstruir, você tem que incluir toda uma cartilha ambiental, uma cartilha que foi rasgada pelo próprio Leite. Então, tem um grupo de professores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul que faria um belo trabalho e eles estão questionando a contratação, entre aspas, de graça. A gente sabe que isso vai dar problema logo mais. A linha fina, né, Chico? Porque essas consultorias, eles não vão levar em conta que o desastre foi por conta de ignorar legislação ambiental, por conta do próprio Eduardo Leite, como ele confessou à Folha, tem ignorado os avisos. Então, você não pode dar uma consultoria que ignora tudo isso, e é o que vai acabar acontecendo. Vai mandar privatizar, vai mandar demitir funcionário público do Rio Grande do Sul. A receita deles é essa. Não, e é impressionante, ele vai contratar uma consultoria, evidente que a consultoria que está sendo contratada pelo governador vai dizer que o governador, quer dizer, não vai responsabilizar o governador pelo problema? A especialidade deles é isentar as autoridades. É isso.
sei lá, vai culpar o trovão, o tempo, a natureza. Rodrigo, imagina, porque vai ter um bocado de processo, o Estado vai enfrentar, por conta... Se eu sou empresário, eu pego essa declaração do Eduardo Leite, eu ganho na justiça amanhã de manhã. Para cima dele, né? Como é Estado? Vocês não cuidaram, vocês foram avisados e não cuidaram, pelo menos minorar, reduzir o efeito dessa enchente, eu ganho em meia hora na justiça. A minha impressão é que tanto o Sebastião Melo, prefeito, quanto o governador, o Eduardo Leite, Gabi, estão tentando construir um seguro para eles, não para a população, por causa disso, porque são milhares de pessoas, né? É diferente de um acidente no metrô em São Paulo, tem 20 famílias envolvidas, 30. Aqui são 600 mil pessoas, pelo menos, né? Mais de 600 mil desabrigados. Então, é quantidade e fora os empresários, o que disse o Chico, interesse econômico, empresas, lojas inundadas, fábricas que pararam de operar. É um negócio impressionante o que ele vai... Imagina as informações privilegiadas que essa consultoria não vai ter. Inclusive de saber qual a área será mais valorizada em Porto Alegre ou não, que áreas receberá benefícios, quanto vai custar um metro quadrado, dá até para se calcular isso em tais e tais áreas de Porto Alegre. Então, você vai trabalhar com os segredos da reconstrução. Sabe, uma empresa que não tem compromisso público com nada no Brasil. Mas é a cara, né? É a cara desse modelo privatizante aí do Eduardo Leite no governo, do Sebastião Melo na prefeitura. Arrebentaram com tudo, a prefeitura não cuidava nem das comportas, Gabi, nem da estrutura mínima. E você vê, tanto poderia ter sido minorado o problema, que agora que as bombas voltaram a funcionar, mesmo com a água ainda alta, o centro de Porto Alegre está sendo liberado. E a água ainda está acima da cota de 4 metros e tal. Então, se o sistema estivesse funcionando, não é que não haveria enchente, a tragédia, mas seria muito menor, em tamanho muito menor. Infinitamente menor. A deputada estadual Laura Cito, né, do PT do Rio Grande do Sul, ela acionou o Ministério Público para ver se alguém faz alguma coisa com esse trabalho aí de caridade dessas consultorias. Vão fazer caridade a essa altura da vida? Não, isso é o maior escândalo, Gabi. É de graça. Mas peraí, quanto vai gastar? Não, por hora não vai a contratação. Os primeiros 60 dias são de graça. Mas, gente, eles não são os reis daquela frase, não existe almoço grátis. Qual é o almoço grátis? O que vem em troca do almoço grátis? É a norma do neoliberalismo. Não, porque quando as pessoas falam... como bonzinhos, né, pois nessa história. Agora, eu, inclusive, até queria comentar aqui, porque hoje de manhã, no Em Detalhes, eu conversei com o economista Davi Decache, né? E ele alertou, Chico, justamente para isso que você falou, sobre a privatização. O risco disso acontecer no estado do Rio Grande do Sul, nos municípios, é muito grande. Ele alertou para as empresas querendo fazer esse papel de reconstrução dentro dos municípios, das cidades. Eu acho que é algo realmente para se levar em consideração. Esse alerta é primordial e bate exatamente qual tem sido o grande discurso construído pelas fake news, que é a iniciativa privada, que é o civil que faz, não é o Estado. Então, vou entregar tudo aos amigos, a empresas amigas, por isso que essa hora é de vigilância total. Vai aparecer um bocado de gente querendo trabalhar de graça. De graça. Entendeu? Então, é de olho nesses voluntários da iniciativa privada. Exatamente. Rodrigo, agora há pouco você estava falando do caminhão, né, do MTST. A Laura Cito, que é justamente essa parlamentar, deputada estadual pelo PT, que o Chico Sá comentou, acabou de publicar nas redes sociais, o William De Luca encaminhou aqui para a gente, que conseguiu a liberação do caminhão com o Detran. Tinha sido apreendido, né, pela Brigada Militar, quando estava entregando as marmitas, como você explicou. E aí, ele estava com o IPVA atrasado, segundo ela está dizendo aqui, só que tem portaria flexibilizando os prazos. E aí, ela justamente fez essa publicação agora para avisar que o caminhão foi liberado, então. Menos mal. O que eu vi é que o caminhão foi apreendido, o material tinha sido espalhado por outros carros ali do pessoal do MTST para não estragar a comida. Só faltava essa, né? No meio dessa tragédia. Existe essa preocupação também, né? Então, espalharam para outros carros e tentaram entregar. Mas ainda bem. E que já é recomendação dessas consultorias pegar dinheiro de multa de qualquer um e... Fora que, pelo amor de Deus. Imagina, o Detran não deve nem estar funcionando. Os prédios foram todos arrasados, o sistema todo digital, todo paralisado. Então,
Gente, o problema do Rio Grande do Sul nesse momento é um caminhão que entrega comida, pelo amor de Deus, né? É uma falta de sensibilidade assim, gigantesca. Mas olha, o guarda que está lá na frente, que faz essa apreensão, ele está movido por esse discurso, né? Assim, porque se ele tivesse uma orientação de um governo humanista, ele fala, não, agora a prioridade total é a comida chegar para as pessoas. Não, ele está trabalhando para um governador que é um governador da linha dura ultraliberal. O que interessa é o equilíbrio fiscal. Então não pagou imposto, tem que aprender porque o equilíbrio fiscal é a prioridade. Eu acho importante ter controle das contas, isso tudo não está, mas numa hora dessa, pelo amor. E aí se choca com o discurso, não, Estado mínimo. Estado mínimo é polícia para cima de quem está distribuindo comida. Que Estado mínimo é esse, né? É muito complexo, Rodrigo. E essa mesma iniciativa privada está passando o chapéu para o Lula em Brasília, querendo pegar, acho que 100 bilhões para a reconstrução. A federação, em nome oficial da Federação da Indústria do Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul. E pedindo que o governo federal pague uma parte dos salários. Exatamente. Então, ficar de olho, atento a essa história, porque vai aparecer muita gente para dizer que é a iniciativa privada que está reconstruindo o Rio Grande do Sul, mas o dinheiro é de Brasília, o dinheiro é do governo federal. É isso. Vamos continuar falando do Rio Grande do Sul, gente, dessa história, né, do governador já ter reconhecido que estudos estavam alertando anteriormente sobre o risco de inundações lá no estado, só que ele disse não ter investido mais porque o governo priorizou outras agendas. O Rodrigo falou sobre isso na abertura agora do programa. E, segundo o Eduardo Leite, a agenda que mais se impunha naquele momento, no entendimento dele, era a fiscal. E aí, no fim das contas, olha só o tanto de dinheiro que vai ser necessário para a reconstrução do estado do Rio Grande do Sul, Mas vamos seguir aqui. As afirmações estão na entrevista lá do Eduardo Leite à Folha de São Paulo, que foi publicado hoje. E a gente vai conversar daqui a pouco com o professor Marcelo Dutra, que é professor de Ecologia da Universidade Federal do Rio Grande, a respeito disso. Agora, o governador também negou que as mudanças, em cerca de 480 normas ambientais, a gente já falou sobre isso aqui, que foram sancionadas por ele, tenham ligação com a crise vivida no Rio Grande do Sul. Gente, não faz o menor sentido, Então, quer dizer que ele está negando que as mudanças, flexibilização em leis ambientais tem a ver com o que aconteceu com as inundações, gente? Sendo que você tem política de prevenção de enchentes, que existem, só precisa ser feito, investimento, Chico-san? Claro. Eu achei, assim, de uma... E você poderia, quando a gente fala disso, não é que não ia pingar nada, não ia estragar nada no Rio Grande do Sul. Você teria uma redução, daria para fazer uma bela de uma redução se tivesse atendido a todos esses avisos. Você não teria esse estrago nessa proporção que está sendo, porque você saberia as áreas que iam ser mais atingidas, você faria medidas de contenção a essa história toda. Pois é, Rodrigo, inclusive eu acho que o Leite, na verdade, ele deveria explicar o motivo, Porque são 480 normas ambientais, quer dizer, por qual motivo? Na reportagem, na entrevista que ele deu à Folha de São Paulo, perguntaram isso para ele, por que o senhor mudou 490 normas do Código Ambiental? Ele disse, não, isso aí está sendo explorado de maneira política. Pois é. Entre as normas alteradas. Ele sempre cai nesse argumento, Ele disse, entre as normas alteradas estavam inclusive coisas banais, como deixar de ter autuação manual e ter autuação digital. Até aí, então tudo bem, se for isso, essa aí tudo bem. Agora, entre as normas, havia outros procedimentos importantes, porque tem esse discurso na turma do agro, que é o discurso do desministro do meio ambiente do Bolsonaro, do passar a boiada, o Ricardo Salles. Não que o Leite seja igualzinho o Ricardo Salles, acho que tem uma diferencinha entre eles. Mas, no fundo, é a mesma coisa, é chegar ao mesmo objetivo usando estratégias diferentes. O Salles é na brutalidade, vamos passar a boiada, O Leite muda as leis quietinho, sem fazer barulho, mas entrega para o agro o que ele quer. Quer mais liberdade para derrubar a floresta, para alterar mas não pode entravar a atividade econômica. Pode.
Um pouco pode, senão a gente vai pro caos, pro vale tudo. Senão é apocalipse. É o apocalipse que nós estamos vendo acontecer. Matéria, inclusive, da Paula Soprano, minha amiga, inclusive, e do Matheus Teixeira, importantíssima a respeito disso. Agora, ele diz, né, que sobre essas mudanças na legislação, ele dá aqui uma justificativa que não explica de fato, né? E aí ele diz que o que aconteceu é que se relaciona a uma mudança, ele diz que é equivocado dizer que flexibilizou, né? O que ele diz é que, na verdade, essa história não tinha ligação com a crise climática e ele queria dizer o seguinte, que simplesmente burocratizar e dificultar licenças não é proteger o meio ambiente. Foram as aspas que o Eduardo Leite usou. O mesmo discurso do Ricardo Salles. Na boa, nesse caso não tem diferença alguma. Vai passando a boiada, né? O que a gente tem que facilitar para os empresários pode construir, pode mandar um prédio no meio do Guaíba e por aí vai, sabe? E está na mesma lógica daquela fala dele, pela qual ele pediu desculpas depois, de que há muita doação, isso pode atrapalhar o comércio. E ele diz que, na verdade, não se acabou com a legislação, que, na verdade, se aprimorou, modernizou, ajustamos e até endurecemos em muitos pontos. Mas o que a gente está vendo, na verdade, é que a gente teve na ponta, né? A gente teve dois casos de enchentes no ano passado, um caso em setembro que foi grave e agora gravíssimo, anos de reconstrução do estado do Rio Grande do Sul, inclusive se não chegar a uma década. Agora, vamos conversar sobre isso com o professor Marcelo Dutra, professor de Ecologia da Universidade Federal do Rio Grande, que vai falar justamente com a gente a respeito dessa primeira fala do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, reconhecendo, então, portanto, que os estudos já alertavam, mas que o Estado tinha outras prioridades. Professor, muito boa noite para o senhor, seja muito bem-vindo ao ICL. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigado pelo espaço e vamos conversar. Vamos nessa, professora. A gente quer te ouvir justamente a respeito dessa justificativa do Eduardo Leite sobre essas 480 normas ambientais, né, que ele disse que, na verdade, não era, foi entendido errado, né, que não tinha nenhuma ligação com a crise vivida hoje no Rio Grande do Sul. E aí ele diz que, vou repetir mais uma vez essa frase, né, mas burocratizar e dificultar licenças não é proteger o meio ambiente. Eu queria ouvir a avaliação do senhor sobre isso. Bom, talvez seja o único ponto que seja possível concordar com ele, que não é criando burocracias que, de fato, a gente, de alguma forma, resolve a questão da proteção do meio ambiente. Por outro lado, não é tirando, né, barreiras de proteção da legislação, não é flexibilizando ou facilitando para que os empreendimentos sejam aprovados o mais rapidamente possível, sem ter uma avaliação correta a respeito dos seus eventuais impactos, que a gente vai conseguir alguma proteção. Então, na verdade, eu acho que este evento, ele é surpresa para muita gente, apesar de que, para quem acompanha e estuda, essa é sempre uma possibilidade que está por vir, né? Mesmo que a gente não pudesse medir como, por exemplo, eu não esperava, apesar de já ter anunciado, né? Tem até vídeos meus aí, viralizando por conta dos meus indicadores, dizendo que a gente está por passar por eventos muito difíceis, extremos, enfim, mas é sempre uma surpresa quando um evento como esse, de grande magnitude, acontece. Isso já pegou de surpresa os outros em outros lugares, e é fato que o governador também deve estar surpreso com o que está acontecendo, porque se ele estivesse de alguma maneira esperando, talvez as inúmeras obras de contenção, outras de mitigação, que até de prevenção aos eventos climáticos extremos que estavam aí no rol de obras a serem realizadas, que até hoje não saíram do papel, talvez elas tivessem sido feitas, mas elas não foram. Então é muito ruim, né? E a lista é grande, mas é muito ruim agora encontrar, enfim, defesas e justificativas. Mas tem algumas coisas interessantes, assim. Por exemplo, aqui na minha cidade, em Pelotas, nós temos uma área, né, que está completamente dentro do contexto do risco, que está, né, nós estamos aqui na margem da Lagoa dos Patos, junto ao Canal São Gonçalo e Arroio Pelotas, são todos corpos hídricos que, mediante as precipitações ou águas que chegam, ou nos levam a ter
alagamentos ou nos levam a ter inundações. E nós temos um anúncio do ano passado de uma grande obra de revitalização da margem do São Gonçalo, que é a proposta de um parque, e é uma proposta interessante, até muito bonito, só que, evidentemente, todas essas ideias de reformulação de uma determinada região que tem um potencial, enfim, turístico e de beleza cênica em razão do corpo hídrico, o passo seguinte é o avanço dos empreendimentos urbanos. E Pelotas é muito forte nisso. E até a gente tem dito bastante aqui que empreender é ótimo, a construção civil traz emprego, traz divisas econômicas, traz receita, traz renda, traz um monte de coisa boa. Agora, a construção civil feita no lugar errado, ela traz um monte de coisa ruim. Claro. Só que a ideia deste tal parque, que agora está proposto, e eu espero que ela continue, ela será a nossa faixa de proteção, né? Porque empreender nessas áreas de risco, acho que não tem mais clima. Professor, obrigado mais uma vez pela presença aqui. Na entrevista que deu hoje, que saiu, foi publicada hoje, o governador Leite meio que minimiza as mudanças no Código Ambiental. Ele diz, olha, estão fazendo uma exploração, né, em outras palavras, mas ele diz, tem coisas pequenas ali, que, assim, alterações que não chegam a afetar realmente a administração do ambiente no Rio Grande do Sul. O senhor poderia dar um exemplo? São mais de 490 modificações ou alterações. O senhor poderia dar pelo menos assim um exemplo objetivo para a gente de algo, de um ou dois, que mudou e que seja importante? Ficou muito mais fácil avançar nas cidades, né? E aí, só o Código Ambiental, ele meio que segue assim, um padrão de mudanças do Código Florestal. Tá? Então, assim, a gente vê o guarda-chuva federal, né? O guarda-chuva da esfera federal se alterando e essas coisas ruins vão se propagando nas esferas estaduais e municipais depois. Porque existe uma proposta, por exemplo, de Pelotas, também de alteração da sua política ambiental em razão disso. Então, essas coisas não vêm assim isoladas, sozinhas e tudo mais. Mas o que se pode, assim, por exemplo, dizer é que ficou muito mais fácil empreender nas cidades, ficou muito mais fácil de se aproximar dos corpos hídricos, de não ser tão importante assim as áreas de preservação permanente. E a questão da vegetação urbana, né, a questão da presença de arborização, ficou muito mais fácil suprimir vegetação. Então, assim, são várias coisas, e para quem tiver alguma dúvida do contexto, do conjunto e das manifestações feitas, só basta buscar à época todas as manifestações que foram feitas pela FEPAM, pela própria FEPAM. Né, os técnicos da FEPAM reunidos fizeram várias notas. Professor, FEPAM, para quem é de fora do Rio Grande do Sul, o que é a FEPAM? Então, é o nosso órgão ambiental estadual, porque nós temos a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, e temos o órgão que faz a fiscalização, que é a Fundação do Meio Ambiente, Proteção Ambiental, e os técnicos, né, que são aqueles, então, responsáveis por aí aplicar a política, a fiscalização, o licenciamento, eles, na época, se movimentaram muito no sentido de mostrar que as quase 500 alterações e mais, o risco que isso representaria é muito grande. E era interessante assim de ver que as justificativas para fazer tais mudanças, elas estavam no sentido de que vamos modernizar a política, enfim, ambiental do Estado, coisa do tipo. Bueno, tem coisas que a gente talvez até possa ver como alguma mudança, alteração, inclusão, coisas que não eram consideradas, mas veja bem, se a gente hoje tem uma condição de empreender com mais facilidades, coisas do tipo assim, olha, o autolicenciamento, que eu considero uma coisa muito perigosa, porque a gente não vê muito limite entre o autolicenciamento daquilo que é potencialmente poluidor e não é, coisas que até então eram consideradas potencialmente poluidoras e agora não são. Então, assim, tem mudanças que elas dão uma impressão de modernidade, mas elas acabam, na soma, nos expondo a perigos muito grandes. Mas de todas as coisas que tem um negócio que foi criado, e não foi nessa reforma, mas foi uma resolução criada, que as pessoas desconhecem e pouco dão bola, que é uma resolução chamada 380, de 2018.
Essa resolução 380, na prática, ela classifica o que são banhados naturais e banhados que são construídos em razão de alterações no terreno, especialmente o cercamento urbano. E aí, por que eu quero dizer que isso é perigoso? Porque essa resolução ela tem sido utilizada como justificativa para a supressão de áreas úmidas em diferentes contextos urbanos dos mais, enfim, variados. Vamos lembrar que as áreas úmidas elas estão presentes basicamente em terrenos baixos, planos e úmidos. E o fato de ser uma área úmida já tem sua importância porque é um ambiente esponja e é um ambiente para onde a água vai ir, seja por alagamento ou por inundação. Então, é uma área importante que não deveria ser edificada. E aí, deveria ser mantida. Mas, quando alguma área úmida dessa tem a presença, vamos dizer assim, um tempo muito prolongado de água, ela gera até um banhado. Mas não é um banhado real, né? Quando a gente diz não é um banhado real, porque não é um banhado geológico, porque tem um solo diferente. E por meio dessa resolução 380, alguns banhados que até então eram considerados banhados, então a área de preservação permanente, não poderiam ser deslocados. Com essa resolução se justifica a sua retirada e com essa resolução se tem destruído muita coisa interessante que até já tem biodiversidade incluída, mas por não ser um banhado geológico, ele entra no rol das áreas que são úmidas de importância para a manutenção da vida, inclusive áreas úmidas têm um sequestro de carbono 50 vezes maior do que floresta. Aliás, tem muita coisa envolvendo áreas úmidas que a gente não dá importância, talvez porque elas sejam poucas, e é que nós aqui temos muito, mas elas representam só 2% das terras emersas do planeta. Então, realmente fica muito difícil, né, de defender alguns contextos diante do interesse de muita força que, infelizmente, toda a culpa está no poder público. Sim. Eu não condeno empresas, aliás, eu trabalho com sustentabilidade corporativa e o que eu mais vejo são intenções que podem ser freadas, mas que não são, porque quem falha é o poder público. Sim. Então, se o poder público, que tem a missão de proteger, não faz, não vai ser a empresa que vai fazer se ela não tiver a responsabilidade socioambiental. Professor, para a gente finalizar, rapidamente eu queria te ouvir sobre Santa Catarina, né? Porque a população já está sofrendo também com as chuvas e já são quase 1.000 desalojados e desabrigados lá no estado de Santa Catarina. 8 cidades decretaram situação de emergência, né? Passo de Torres, Sombrio, São João do Sul, Balneário Gaivota, Jacinto Machado, Maracajá, Araranguá e também Rio do Sul. E tem 3 rios também em situação de emergência nesse momento, Oeste, Laurentino e Rio do Sul. Então, a população de Santa Catarina também preocupada, principalmente porque a gente tem esse histórico recente agora no Rio Grande do Sul. Então, eu pergunto se a gente pode caminhar para uma situação de preocupação também em Santa Catarina, assim como no Rio Grande do Sul? Sem dúvidas, sem dúvidas. Eu vou te dizer que para quem está acompanhando esse cenário todo aqui da nossa volta, estávamos vendo ali agora há pouco, né, o Uruguai aqui, né, o Rio Uruguai lotou, né, e na Argentina e no Rio Uruguai nós temos casos também de inundações assim, gigantescas e que estão, vamos dizer assim, para além da cota, né, atingindo pessoas. Agora Santa Catarina, e hoje até fez contato comigo o pessoal da Defesa Civil de Ouro Preto. Eles têm um evento lá e eles estão bastante preocupados com relação os barramentos, né? Eles têm muitos barramentos e esses barramentos estão sempre a perigo e eles estão realmente assim apreensivos porque essas chuvas que nós estamos vendo aqui em Laninha, né? Porque agora nós vamos sair do El Niño aqui, vamos entrar em Laninha, né? E aí vamos inverter um pouco. Agora aquele calorão todo que está sendo vivido em outras regiões do país virá para cá, ficará mais seco por aqui e muito mais chuvoso em outras regiões brasileiras. Isso é uma preocupação, porque se esse mais chuvoso agora for acompanhado, né, de chuvas tão volumosas, porque o clima está absolutamente esquisito, então é de se esperar que algumas outras regiões no próximo ano, no final até o final deste ano, sofram significativamente. E aí talvez a gente fique escutando notícias muito tristes, como períodos prolongados de seca para cá, porque nós vamos ver isso novamente, é o que o Rio Grande do Sul tem experimentado por mais tempo, e
quem sabe, chuvas torrenciais e destrutivas em outras regiões do país. É interessante que já tem lugar que está percebendo que esse risco existe, está se acordando para isso, só que é o que eu tenho dito, se os instrumentos de planejamento não estiverem ajustados, se as cidades não tiverem já uma discussão, um debate, um ritmo de adaptar os seus instrumentos, incluindo inclusive o instrumento de plano de emergência climática, vai ser muito difícil que a gente consiga ter algum controle sobre esses eventos. Sem dúvida, professor. Quero agradecer aqui a sua presença. O professor Marcelo Dutra, que é professor de Ecologia da Universidade Federal do Rio Grande, conversou com a gente aqui no ICL. Foi um prazer receber o senhor. Até uma próxima. Obrigado. Obrigado. A gente continua conversando por aqui a respeito do Rio Grande do Sul. A gente estava falando, né, Rodrigo, sobre a situação em Porto Alegre. A gente tem informações que o nível do Guaíba caiu nesse final de semana, revelou então uma pilha de lixo, de entulho, mais uma vez, pelas ruas de Porto Alegre. Isso é muito preocupante porque o centro da cidade está cheio de colchão, tem sofá, enfim, um monte de objetos que foram carregados pela chuva, pela enxurrada, né? Sem contar o mau cheiro que a população está tendo que enfrentar também. E aí, há algumas semanas, a gente já tem alertado para o risco de doenças por todo o Rio Grande do Sul. Eu conversei, inclusive, com o Dr. Paulo Saldiva, né, que é pesquisador da USP, que diz que realmente agora, inclusive, as pessoas têm que ficar atentas aos sintomas, justamente essas pessoas que tiveram contato com a água da enxurrada, né? Então, qualquer sinal de febre, enfim, qualquer coisa nesse sentido, e avisar ao posto de saúde, ou enfim, ao hospital que ela foi procurar ajuda, pronto-socorro, que ela teve contato, como é que foi, enfim, quais foram os hábitos que mudaram nesses últimos dias, porque de fato isso vai acontecer. E a gente tem que ficar de olho também de uma eventual sobrecarga no sistema de saúde, né, Chico? Então... É preocupante. Agora eu achei interessante em algumas fotos, de algumas imagens desses entulhos nas ruas, que a população está aproveitando para pega um sofá lá e pinta o nome do prefeito, o nome do governador, já dando nome aos culpados dessa história toda, né? Mas teve, inclusive, Gabi, no Vale do Taquari, onde o Demore esteve por 2 vezes, já é diagnóstico de várias doenças também relativas à enchente. Então, é uma hora muito preocupante. E você vê, o que é que você vê de preocupação das autoridades? De contratar consultoria. Você não vê zero. Estávamos falando agora com o professor Marcelo. Você não vê o governador preocupado em juntar um grupo de especialistas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul para pensar nas próximas medidas. Não se discute nada sobre isso. Qual o risco de vir outra chuva até menor e ter o mesmo problema? Não há nem... Você ouviu alguma pauta nesse sentido de prefeitura e de governo do estado? Ninguém está falando. Inclusive, houve um problema, Chico, de o governo do estado dar uma orientação diferente da prefeitura de Porto Alegre em relação aos medicamentos, por exemplo, para evitar doenças. Então, a prefeitura disse uma coisa, o governo do estado disse outra. Isso deixa a população confusa, né? Quer dizer, justamente no momento de vulnerabilidade, que a população precisa do apoio, aconteceu isso também. Então, é bastante complicado, né? Numa situação de crise, você não ter uma comunicação ali alinhada, né? Enquanto o Chico falava, Gabi, as imagens do centro de Porto Alegre vinham e tinha no chão, assim, o livro do Homo Sapiens, sabe? Sim. Que conta a história da humanidade, assim, vamos dizer, né? É um escritor israelense, né? Fez muito sucesso aí, ultimamente, esse livro, assim, a história da humanidade. E aí nós chegamos nisso aqui, nesse caos, nessa espécie de apocalipse climático, né? Isso não está ali na história que ele contou, certamente não, mas estava ali no chão, o livro foi levado com a enchente junto, Gabi. É isso. A gente vai falar também... Aqui, ó, uma breve história da humanidade, Sapiens, né, do Harari, tá ali. Muito significativo. Foi tragado pela enchente, o Homo Sapiens, né, junto. É isso. É simbólico desse momento que a gente está passando. Agora, olha só, também queria trazer uma outra notícia aqui para a gente debater. As cidades em que o ex-presidente Jair Bolsonaro teve mais votos são também as que registraram mais mortes por Covid-19. Eu estou zero surpresa com essa notícia. Mas um levantamento que foi
publicado hoje na revista Cadernos de Saúde Pública. Outras pesquisas semelhantes, inclusive, já tinham sido elaboradas, mas essa levou em consideração os dados tanto da eleição de 2018, como também a de 2022. Então, em 2022, por exemplo, a cada 1% que o Bolsonaro obteve a mais de votos em uma cidade, esteve associado a uma alta de 0,64% no número de mortes por Covid no auge da pandemia. Pesquisa também mostra o seguinte, que a descrença nos impactos da pandemia, resistência ao uso de máscara, demora na campanha de vacinação também podem estar por trás dessa associação. A gente já está careca de saber, né? A gente especulava como jornalista, né, nos nossos debates, mas aí é uma comprovação científica. É uma publicação que tem características de ciência e que traz isso. O assunto é o mesmo, é negacionismo, é o mesmo que se aplica agora ao governo do Rio Grande do Sul e à Prefeitura de Porto Alegre. É a mesma história, é negar. Agora só muda o assunto, sai da área de saúde para a área climática. É porque as cidades onde o Bolsonaro teve mais apoio, certamente reunia mais gente que achava que não era para vacinar, que se vacinasse ia virar jacaré ou ia dar doença. Assim, pessoas que desconhecem a história científica da humanidade recente, em que doenças como sarampo, como paralisia infantil, foram debeladas no Brasil graças à vacina. Né? Todo mundo sabe. Quando eu era criança, toda escola ainda tinha criança, ou professor ou criança, estava naquela passagem, né, que ainda tinha sofrido com a paralisia infantil. E o Brasil debelou a paralisia infantil, vacinando em massa. E não foi PT, esquerda, foi a ditadura militar que começou a vacinar. Né? E depois sarampo, e depois outras doenças também. Política de Estado, o Estado vacina. E aí o bolsonarismo, para destruir tudo, porque o projeto dele era, antes de construir, nós temos que destruir o que está aí. Porque era para destruir o que vinha da Constituição de 88. Discurso de posse. A grande promessa foi a destruição. Então, nas cidades onde ele influenciou mais, as pessoas se vacinaram menos e morreram mais. Infelizmente, foi isso que aconteceu. Então, foram vítimas do líder, essa espécie de Jim Jones político. Total. Ele arrancava máscara de criança em comício. É um perverso. Dá para dizer o mínimo, né, Chico? Para fazer arminha, arrancava a máscara Exatamente. A gente volta a falar disso agora. Felizmente, a gente ultrapassou essa fase. Foi terrível, né? Eu lembro de estar em casa e ver essa situação. Porque a gente volta a falar disso porque voltou a ter negacionismo, agora climático. Né? E vamos lembrar de novo, né, que teve uma parte dos que se consideram da direita liberal que elegeram isso aí. Elegeram esse cara aí. Inclusive o Dória, que depois se arrependeu e teve um papel importante na coisa da vacina. Mas elegeram esse troço aí, que não é uma liderança, é um perverso, é uma liderança da perversidade brasileira. E foi derrotado depois, mas durante 4 anos infernizou e deixou como rastro isso que a Gabi trouxe aí. Nas cidades onde ele tem mais apoio, morreu mais gente por causa de doença, por causa da pandemia. É isso. Gente, realmente revoltante, né? Como você disse, né, Rodrigo, já faz algum tempo, então a gente consegue falar sobre isso agora de uma forma a analisar os dados, mas é realmente de deixar horrorizado, realmente, né? Tudo que a gente viveu. Parece que faz tanto tempo, mas foi outro dia. Bom, eu quero só lembrar aqui, Rodrigo, a gente vai conversar agora a respeito de notícias do Irã. Mas a gente está aqui no ICL num ritmo de festa essa semana, né? 2 anos do ICL. E a gente separou algumas surpresas para vocês. Então, espera até o final do programa para saber de todas. Por isso que tem aqui, né? Boné em cima da mesa. Olha aqui, ó. Tá bonito. Tinha gente perguntando aqui para a gente. O que tá fazendo, né? É bonezinho do ICL Notícias. O Chico tá com um azul, eu tenho um branco aqui. Bonito. Eu não tenho nenhum, porque, né? Senão... Não dá, mas você falou que nós estamos carecas de saber. E aí a gente precisa usar boné. Né, Chico? No meu caso, careca de verdade. É isso? Pô, eu achei... protege bastante. Boatos que é um Instituto Calvo Liberta. Também. Careca Liberta. E também... Pô, já mandaram essa, cara? Tudo isso está na lojinha, né, agora do ICL, não é? Tudo isso está na lojinha do ICL, mas a gente vai te contar tudo. Não é para contar tudo de uma vez? Está entregando tudo. Notícias, análises, denúncias, né? Agora tem camisetas que você pode comprar aqui também na lojinha do ICL. Muito bom, é coisa boa. A gente já adianta que tem muita coisa boa para a gente trazer aqui para vocês. No final do programa você vai descobrir tudo. Agora vamos trazer uma outra informação aqui também importante para a gente discutir, porque o Irã confirmou na madrugada de hoje a morte do presidente,
o Ebrahim Raisi, né, um acidente de helicóptero no domingo. E aí a imprensa oficial iraniana disse que aconteceu uma falha técnica, né? Era um helicóptero, Rodrigo, o Bell 212, de fabricação americana com mais de 45 anos de uso. Essas são as informações técnicas que a gente tem, Chico. Quem assume a presidência é o vice, o Mohamed Mokber, e novas eleições vão acontecer no dia 28 de junho. Essa informação também, agora há pouco a gente ficou sabendo da agência de notícias iraniana. A gente tem, inclusive, a foto do Mokber no momento do anúncio, ao lado da foto do Ebrahim, né, numa cadeira vazia. Eu vou pedir aqui, aí a foto, a imagem, né, uma cadeira vazia, uma faixa preta aí simbolizando o luto, né. E a gente tem também imagem de onde aconteceu, onde foi o acidente, na província iraniana de Azerbaijão Oriental, que fica a 600 quilômetros de Teherã, que é a capital. A gente tem também, além da imagem do local onde foi o acidente, um mapa. Aí, ó, o mapa, para você ter ideia de onde, da distância, né? 600 quilômetros é uma distância considerável ali da capital, né, Rodrigo? Que a gente está vendo no mapa, na parte norte ali. Não, e ali, a hora que você mostrou a foto, tá o vice-presidente Mokber, né, que vai assumir a presidência. Ali ao centro é o retrato do Ayatollah Khamenei, que eu descobri que fala Khamenei, né? De manhã, a pronúncia eu assisti a entrevista da professora Clemesha e ela dizia Ali Khamenei. Ele é o líder máximo, ou seja, acima do presidente, na verdade, está o Khamenei, né? E daqui a pouco nós vamos conversar com o nosso convidado e ele vai explicar melhor para a gente, né? Por que tem uma tensão muito grande no Irã, que é um dos maiores países, é uma das maiores potências militares, é uma potência, assim, com uma tradição enorme, são os herdeiros do Império Persa, né? Nós estamos falando simplesmente deles. Né? Então, um país importantíssimo nesse xadrez ali de uma região que já está tão conturbada, né, Gabi? E além do Ebrahim, morreram também outras 6 pessoas, entre elas o chanceler do Irã, né? O Hossein Amir-Abdollahian também foi um dos mortos nessa falha técnica, né? Pelo que a gente sabe até o momento. O funeral do Ebrahim Raisi começa amanhã e aí ele vai ser enterrado também na cidade natal dele, Mashhad. Inclusive, o Ali Khamenei, né? Como você disse, né, Rodrigo, que é o líder máximo do Irã, ele anunciou esse luto oficial de 5 dias e aí justamente a gente viu ele na imagem. O jornalista e cientista político também, Bruno Lima, vai conversar com a gente a respeito disso. Professor, você ia comentar alguma coisa? Não, eu ia só dizer que a importância da gente trazer isso, as pessoas estão assim, por que vocês estão dando tanta importância para isso? Um acidente, morreu, pode acontecer, né? Bom, primeiro que há todo tipo de teoria conspiratória, pode ser mais ou menos conspiratória, porque a gente sabe que as conspirações existem, mas de que foi acidente ou foi uma espécie de um ataque, uma sabotagem que levou à queda desse helicóptero. Vamos lembrar que foram fatos em série aí ao longo dos últimos meses. Primeiro, Israel bombardeia uma sede diplomática iraniana e mata um dos líderes da guarda iraniana. Daí, o Irã ataca de volta Israel. Agora cai o helicóptero e morre o presidente iraniano. Há acidente. Os próprios iranianos estão falando num acidente, numa falha técnica. Mas tem todo tipo de teoria aí. Será que foram os israelenses? O Irã e Israel estão numa situação de tensão gigantesca. Então, por isso que é importante você ficar e acompanhar a conversa com o Bruno Lima, nosso convidado, né, Gabi? Vamos chamar ele aqui para conversar com a gente, o professor Bruno Lima. Eu já dou boa noite. Bruno, boa noite. Bem-vindo ao ICL mais uma vez. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Chico Sá. Boa noite. Boa noite. Bom te receber, professor. Eu aproveito e pergunto se essa morte ela acontece, né? Já que ela acontece num momento que está extremamente tenso ali na região, em especial no Oriente Médio. A gente tem a guerra, né, de Israel contra os palestinos e como que isso acaba mexendo nesse tabuleiro internacional, né? Porque a gente se espera uma luta pelo poder no Irã. É isso que acontece a partir de agora? O que a gente pode esperar a partir dessa morte, professor? Gabriela, essa pergunta que todo mundo que trabalha com a área vem fazendo há mais de 24 horas. Eu tive a chance de falar com a mídia iraniana hoje, falar com colegas em bastidores hoje, e todos me dizem o mesmo. Não há disputa de poder, que é uma pressão especulativa gigantesca a partir do Ocidente. É quase que da ordem natural das coisas o primeiro vice assumir e em 50 dias convocar eleições. O que pode vir a ocorrer é a
pressa para formar um novo bloco de poder. Isso sim, porque à medida que são praticamente 2 partidos políticos grandes, 2 setores políticos moderados e principialistas, que seriam os conservadores na gíria local. E a dificuldade de formar um gabinete, porque um gabinete no Irã ele tem que ser muito leal à República, mas tem que ter uma capacidade técnica gigantesca, eu diria. A maior perda foi do chanceler. O chanceler, esse que faleceu, que foi o Martílio, ele era genial e operou mudanças na Ásia a partir do Irã num brevíssimo tempo. Eu não vejo essa tensão que a mídia ocidental está provocando, está colocando, embora a gente sempre fica na expectativa por se tratar de uma sucessão com poderes de veto concretos. Não é uma eleição, vai para a urna e vota. Vai para a urna, vota, mas tem uma série de pontos de barreira para chegar ao poder executivo. O Bruno, você podia explicar para a gente, né, como é que funciona o sistema político iraniano? Porque morre o presidente, o Khamenei, eu disse que ele está acima do presidente, mas assim, é mais complexo que isso, né? Qual o papel do Ayatollah Khamenei desde 79, quando houve a revolução no Irã? Como é que se distribui o poder? Assim, ele escolhe, ou pelo menos ele diz, quem é que pode disputar o poder? É mais ou menos isso? Queria que você explicasse para a gente. Olha, em última análise mas é muito raro ter o poder de veto. É raríssimo. O que ocorre é que há um conselho de 12, conselho de guardiões são de 12, dos quais 6 são juristas e 6 são clérigos. Esta potestade, essa função do conselho, uma espécie de poder moderador da República Islâmica, foi escolhida por um plebiscito, Rodrigo, em 79, logo após a Revolução que derruba uma monarquia, que era a monarquia fantoche, que servia aos Estados Unidos depois, a Inglaterra primeiro. Então, o que vai acontecer? As pessoas vão às urnas, elegem um parlamento, que pode ser convocado à eleição novamente, elege um presidente, o presidente tem de formar um gabinete e tem de ser ratificado pelo parlamento. Existe um poder executivo concentrado no líder, o chamado gabinete do líder, e também um secretariado executivo, eu diria, usando um pouco o termo da antiga União Soviética, não tem a ver, mas é fácil de explicar. Sim. Seria um secretariado reduzido. Esse secretariado reduzido é como que seria uma casa revisora da República. Então, a grosso modo, a República tem como casa revisora um conselho de 86 especialistas e um conselho de 12 guardiães. Perfeito. Os demais vão a voto, todos eles vão a voto. Professor, qual a repercussão, por exemplo, na eleição americana, no ecos também desse conflito Israel-Palestino? Já dá para ter uma dimensão de consequências ali na geopolítica do Oriente Médio, ou não mexe com nada no momento, todo mundo pode ficar tranquilo? Até onde eu apurei, Chico, não mexe com nada, porque a gestão Raisi, a gente no Ocidente recebe a polêmica da política doméstica. Sim. Essa existe. Eu estaria mentindo se eu dissesse que não existe. A gestão Raisi foi tão assertiva na política externa, tão assertiva, que não tem mais volta atrás. Por exemplo, assinaram um acordo de 25 anos com a China. O acordo passa de 50 bilhões de dólares. Assinaram não sei quantos convênios com a Rússia de complementariedade econômica. Sim. Reataram relações diplomáticas com a Arábia Saudita. Aí poderia dar problema, já não tem. O Irã é membro dos BRICS agora, junto com a Arábia Saudita, Emirados, Etiópia e Egito. Só não entrou a Argentina na última leva pela estupidez do Javier Milei. Então, a semana passada, o Irã assinou um acordo de 10 anos com a Índia para usar o porto mais ao sul do Irã, que fica já no Oceano Índico, ou seja, não precisa passar pela atenção do Golfo Pérsico, não precisa passar pela atenção da Marinha dos Estados Unidos ameaçando todo mundo. É um acordo de 10 anos, da ordem de bilhões de dólares e sem o uso do dólar. Então, Chico, eu diria que, do ponto de vista da expansão econômica asiática, não muda nada. Entendi. Se tiver uma luta doméstica pelo poder e ascender alguma ala mais próxima do Ocidente, aí é possível que tenha algum problema maior, mas a princípio isso não vai acontecer. Até porque a participação política no Irã, eu tenho que ser sincero aqui, ela é pequena, e os poderes fáticos da República são tão bem consolidados que eu não creio que vai ter margem para isso, não.
Tá aí na tela, né, Gabi? Enquanto o professor falava, justamente esse porto que ele citou, estratégico, né? Já ali no Oceano Índico, na saída do Golfo Pérsico. Peço desculpa, acho que eu não vou insistir aqui, senão eu vou incomodar até o nosso público. Mas a gente tem um outro mapa, Gabi, que é um mapa que coloca o Irã, as pessoas, nem todo mundo presta atenção no tamanho do Irã e o local estratégico que ele ocupa. Acho que a gente pode colocar, olha aí, ó, o Irã e o Oriente Médio, né? Então, o Irã fica ali entre o Iraque de um lado, o Paquistão do outro, né? É um dos maiores países daquela região, o maior país xiita, né? No mundo, né? O maior país xiita, né? Então, explica pra gente, ó, ele não faz fronteira, tá relativamente longe da Palestina e de Israel, mas tem um papel estratégico importante, né, professor? Para o lado que for o Irã. Agora, importante também que ele diz pra gente, Gabi, que pode haver até alguma disputa doméstica, mas do ponto de vista estratégico, o Irã continua jogando o grande jogo, que é de aliança, olha aí no mapa, com a Rússia, com a China, com a Índia, com os BRICS, formando e fortalecendo esse grande bloco, que é o bloco que tensiona com o Ocidente, com a Europa e com os Estados Unidos. Então, importante a gente observar os mapas aí também para compreender, né, a importância da gente estar falando sobre o Irã nesse momento, Gabi. Importantíssimo, Rodrigo. Eu quero aproveitar e trazer mais um detalhe aqui dessa história do helicóptero, né, com mais de 45 anos de uso, perguntar para o professor, porque isso pode, alguns especialistas já falaram a respeito disso, professor, refletir em sanções, né, para os Estados Unidos, porque não teriam peças de reposição, né? Esse aparelho, o Bell 212, ele é estadunidense, né, ele é americano. Isso realmente poderia refletir em sanção, professor? Na sua avaliação? Os helicópteros da comitiva, esse é o espírito de sacrifício, vamos ver se a gente se entende. Essas pessoas são autoridades, então elas têm que dar o exemplo. A comitiva voa no helicóptero mais antigo, sem peça sobressalente, obrigando a ser criativa, a fazer um invento da peça sobressalente, tal como ocorre em Cuba, sob bloqueio econômico. Os helicópteros mais aptos a voar em situação arriscada e a combate, eles estão na frente de batalha, eles não estão para autoridade, eles estão para servir ao eixo da resistência. Daí é que vem toda essa tensão. Por quê? Porque se os Estados Unidos, em última análise, tivessem permitido a venda das peças sobressalentes, uma espécie de um seguro para o helicóptero, dificilmente ele voaria em más condições. Então seria esse o nível da resposta hoje. Tá vendo? A gente está sob bloqueio econômico, nossas autoridades dão exemplo, não voam em Air Force One, voam em um helicóptero antigo. Os pilotos são muito bons, mas agora não deu. O clima realmente oscila muito na região. E terminamos que nós perdemos, né? No caso do Irã, perdeu 7 pessoas de altíssimo nível. Dentre elas, o presidente, o chanceler, o governador da província mais tensa, que é o governador da província do Azerbaijão Leste, o líder religioso da região e 3 oficiais da guarda. Por que não voou num helicóptero moderno? Porque esse helicóptero tem que servir ao país, e as autoridades não podem servir do país. Essa que é a lógica que incide na região. Pode parecer estranho para nós, mas é a lógica do sacrifício, da dedicação para a República. Muito bem. Quero também... Você quer fazer alguma pergunta, Chico? Posso também perguntar aqui para o professor como é que foi, aproveitando, né, o professor está conversando aqui com a gente, queria saber como é que foi a presidência do Ebrahim, né? Entre outras coisas, o Irã avançou na entrada dos BRICS, não, enfim, um dos grandes acordos comerciais, inclusive, do Irã é com a Índia, já que já não vem seguindo as sanções dos Estados Unidos, então, queria ouvir a sua avaliação a respeito disso, professor. Gabi, a administração do Ebrahim Raisi na política externa e na economia internacional foi brilhante. Ele conseguiu concretizar seu gabinete, sua equipe, movimentos complicadíssimos, como, por exemplo, o mais delicado de todos, reatar relações diplomáticas com a Arábia Saudita. O outro, conseguir ingressar nos BRICS. Ingressar nos BRICS aumenta a circulação econômica dentro da Ásia, a princípio, sem o uso do dólar. Esse é o principal fator de ameaça à hegemonia dos Estados Unidos em particular e do Ocidente em geral. Também o governo Raisi conseguiu fazer acordos bilaterais com a Turquia, que também é uma tensão pela disputa de liderança. Na semana passada assinaram um acordo de cooperação energética de ambos os países. E essa que era um pouco a linha. Como tem muita proximidade com a China, qual que era a estratégia diplomática de Raisi e seu chanceler?
fazer primeiro um grande acórdão econômico. Com esse acórdão econômico, conseguir manter o país operando em escala mundos, apesar de sanções e bloqueios. E aí sim, no nível da indústria, é algo inimaginável, porque a nossa mídia omite. O Irã é líder em petroquímica, o melhor ureia do mundo iraniano. O Irã é líder em indústria aeroespacial. Ele tem como terceiro produto interno de exportação cibernética avançada e está caminhando para a autossuficiência em alimentação. Por isso que fala que é uma economia de resistência, é uma economia de guerra. E todos esses fatores eles foram aprimorados com o Raisi. Pesou a mão para dentro? Pesou. Existe uma interpretação muito dura, corânica das leis? Existe. Poderia ser diferente? Poderia. Mas em termos estratégicos, para a defesa do país, não há um senão a colocar, pelo menos no meu ponto de vista. A gente também vai conversar aqui a respeito de outras medidas, né, o Rodrigo? A gente estava falando, por exemplo, da guerra, né, de Israel contra os palestinos. Esse é um dos assuntos que a gente vai conversar aqui, falando em tensões no Oriente Médio. Você quer... Não, eu ia só falar... porque o Tribunal Penal Internacional, chamado Tribunal de Haia, né, disse hoje que solicitou mandados de prisão. Queria ouvir o professor sobre isso. Tanto para os líderes do Hamas, quanto para o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Né? Foi apresentado esse pedido e por genocídio, homicídio doloso, extermínio e assassinato na faixa de Gaza. Eu queria ouvir o professor sobre isso. Me parece que assim, para o Netanyahu é mais uma derrota simbólica importante, mas queria te ouvir sobre isso. Concordo contigo, Rodrigo. É uma derrota simbólica importante para Netanyahu e para o Estado sionista. O meu medo é que essa resolução dá a entender que há uma equiparação de forças nesse conflito. Não há. Mal comparando, seria como condenar o antigo Congresso Nacional Africano, o antigo Congresso Pan-Africano, e ao mesmo tempo que condenasse o racismo do apartheid na África do Sul. Ao mesmo tempo. Eu entendo que há o direito de resistência, eu entendo que a Palestina está ocupada por força estrangeira desde 1920, e a Nakba, ou seja, a catástrofe, a formação do Estado sionista entre 47 e 51, e quem resiste tem uma tendência a usar os mecanismos possíveis. Houve um ato criminoso no 7 de outubro, há que se apurar. Até onde se sabe, a maior parte dos óbitos foi feita por fogo amigo quando as forças israelenses chegaram para combater o Hamas. Mas vamos entender bem, aquele território está sob ocupação estrangeira desde 1920 e sob a criação de um país fictício em território originário, que o pessoal está lá no mínimo há 9.000 anos, desde 1947 e 48. Então, diante da ocupação estrangeira, há o direito de resistência. No meu entender, essa condenação equipara aquilo que não é equiparável. Por exemplo, Israel tem arsenal nuclear. Que eu saiba, nenhum país árabe tem, nenhum país islâmico fora o Paquistão tem. Então, que equiparação é essa? Professor Bruno Lima, muito obrigada pela sua presença aqui mais uma vez. É sempre um prazer receber o senhor aqui. Obrigada por esclarecer essa pauta para a gente. Um abraço, até uma próxima. Obrigado. Boa noite. Forte abraço, obrigado. A gente continua por aqui conversando. Olha só, gente, Chico Sá e Rodrigo Viana. Amanhã a gente vai ter aqui no ICL uma transmissão muito interessante. Cacai de Almeida Castro. O Cacai, jurista que vem aqui toda semana conversar com a gente. Vocês já conhecem, um conhecido de vocês, o querido Cacai. Também o Deltan Dallagnol vão debater a Lava Jato. O ICL vai fazer essa transmissão. A Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara vai realizar justamente uma audiência sobre os 10 anos da operação, né? Então, essas discussões, elas vão começar ali às 2h30 da tarde, com outros nomes também favoráveis e críticos ao Lava Jato, e o Cacai vai estar lá, né? Então, nossa, não pode perder. Imperdível, né? O Cacai foi o primeiro voz assim, importante no mundo da advocacia a criticar a Lava Jato. É um cara que conhece tudo desse Supremo, conhece esse caso como ninguém, né? Então, vai ser interessantíssimo. Eu não queria estar na pele do senhor Deltan amanhã, não. Do Deltan. É interessante. E o ICL vai transmitir, né?
É isso. A gente vai fazer a transmissão às 2h30 da tarde. Então, importante aí, fica o aviso para a nossa comunidade que além... Vai, inclusive, render um bom material para o nosso programa à noite. Com certeza. A gente vai ficar de olho. Então, além da programação da manhã, a gente também vai ter às 2h30 da tarde a transmissão da comissão. Outro assunto aqui para a gente conversar é sobre Julian Assange. Importante, né? A gente trazer essa pauta aqui. A Justiça Britânica concedeu a ele, nesta segunda-feira, a possibilidade de apresentar um recurso contra a extradição dele para os Estados Unidos, país a qual ele estava solicitando garantias sobre o tratamento que ele estava recebendo. Então, a gente acompanha, finalmente, né, a Justiça Britânica com esse último recurso. É preocupante essa história, né, Chico Sá, porque o Assange está preso há muitos anos por conta dessa história e em condições assim completamente degradantes. E eu acho interessante como esse caso repercute no Brasil, né? Você vê aí os famosos defensores da liberdade de expressão. Lula falou. Você não vê ninguém dar um pio. Quem falou foi o presidente Lula. Em defesa dele. Ninguém dá um pio. Você não tem um editorial na chamada grande mídia. Ninguém. Nessa hora não aparece os famosos defensores da liberdade de expressão. Todo mundo cala. O Lula foi um dos poucos líderes de expressão no mundo ocidental a se manifestar publicamente pela liberdade do Assange e dizer para os jornalistas: vocês não vão falar nada, não? Vão deixar assim? Vão deixar assim e lembrar que o Assange, antes de estar preso, passou, eu não lembro o número, não sei se foram 6 anos, 8 anos, dentro da Embaixada do Equador, fechado, sem poder botar o pé para fora. Acho que até essas imagens que nós temos aí ainda é na fase que ele estava na Embaixada do Equador em Londres. Na época, o Equador era governado pelo Rafael Correa, presidente progressista, que deu guarida para o Assange. Ele estava sendo perseguido pelos Estados Unidos e o Correa falou: pode ficar aqui, você tem o nosso apoio. Olha lá, justamente ali, a Embaixada do Equador. Depois o Equador trocou de governo e o Assange foi entregue para as autoridades inglesas. Olha como ele muda ao longo do tempo. Tem imagens mais antigas, ele está ainda bem de saúde, depois ele vai ficando mais magro, mais abatido. A imagem anterior que mostrou ele de camisa, essa aqui, aqui ele já está bem mais abatido nessa imagem aí de camisa azul. E então ele passa muitos anos sem botar o pé para fora da Embaixada do Equador, né, encurralado ali, e depois preso na Inglaterra. E agora ganhou, né, um tempo a mais, porque deram a ele o direito de recorrer antes de entregá-lo às autoridades dos Estados Unidos. Eu não sei até se os Estados Unidos não preferem deixar assim. Vai esticando e vira assim. Não leva para os Estados Unidos, porque daí o problema não fica dentro de casa, fica lá na Inglaterra e serve como um exemplo mundial. Não mexam com os Estados Unidos. Quem mexe com os Estados Unidos, mesmo sendo um australiano, né, um cara ligado ao mundo anglo-saxão e tal, acontece isso. Você termina preso, enjaulado e massacrado, como está sendo com o Assange. A nossa solidariedade ao Julian Assange. Completa. Totalmente a nossa solidariedade, né? É impressionante, depois de tudo isso, a gente ainda não ter essa discussão pautada na imprensa, né? Sendo que é justamente sobre a nossa liberdade de imprensa, o trabalho investigativo fundamental que o Assange fez. É um símbolo do nosso trabalho em qualquer lugar do mundo. Ainda bem que tem 2 anos do ICL Notícias agora. Exatamente. Muito bom. Inclusive, vou puxar essa história, né? Falando disso, a gente está em ritmo de festa aqui no ICL, justamente porque há 2 anos, né? O ICL Notícias foi de uma edição que era o N1, né? Uma edição matinal de 2h30 para uma grade incrível, né? A gente tem mais de 10 horas de programação diariamente, se tornou líder de audiência, inclusive o ICL no gênero jornalístico, em todas as manhãs no YouTube. A gente é o maior também canal de opinião da internet brasileira, isso segundo o IBEST de 2023, né? E a gente também tem os relatos do pessoal que faz o ICL acontecer. Então, tô ansiosa para ver esse vídeo. Vamos assistir. Ser ICL, para mim, é ser independente, é poder falar o que a gente pensa. Ser do ICL é ter liberdade para opinar e isso ninguém paga uma história dessa. Ser ICL é ser resistência, e ser resistente e ser resiliente também. A gente acorda cedo, todos os dias, antes da notícia, e a gente vai dormir depois dela. O ICL faz um trabalho fundamental para colocar os pingos nos is, para colocar as verdades nos seus devidos lugares. Não é só combater a fake news, mas de levar comentário, uma apuração,
de um outro lado da notícia que, inclusive, a grande mídia não cobre. Então a gente sempre fala a verdade acima de tudo, doa quem doer. Isso tudo sem monetizar o seu conteúdo e sem receber um único real de iniciativa privada ou de qualquer fonte de financiamento. Tem um compromisso único e exclusivamente com a verdade e com o público, com as pessoas, com a comunidade do ICL. Ser do ICL significa apostar numa comunidade, na construção de uma comunidade. A relação aqui não é com um público passivo, mas com pessoas que apostam, entendem, participam e ajudam a fazer o ICL todos os dias. Ah, gente, vocês estavam muito bem. E tem também... Você também, Chico. Chico Sá, né? Quem tem Chico Sá? E, gente, também, né, fazer aqui uma observação importante que o jornalismo do ICL ele é construído por muita gente nos bastidores, né? A gente estava ali, claro, dando depoimento, assim, maravilhoso. E também o nosso switcher aqui, o pessoal nossa que está equipe técnica, toda a nossa equipe de redação. Fazendo o ICL acontecer todos os dias. Então, quando a gente fala sou ICL, né, a gente deve tudo isso a eles. Não é só esse povo aí não, ó. Esse povo bonito aí não. Tem gente lá cuidando. Um povo mais bonito ainda. Mais bonito ainda. Eles estão amando, gente. A gente está ouvindo aqui a repercussão aqui, ó, assovios aqui na nossa redação. Bom, gente, para celebrar os 2 anos do ICL Notícias, agradecer toda a comunidade que nos apoia, a gente preparou uma série de novidades. Agora que é o negócio, presta atenção. A gente vai ter a loja Sou ICL, então essas camisas que a gente trouxe aqui, um pouquinho um spoiler, né, que o Rodrigo trouxe, a gente vai ter camiseta, boné, caneca para todo mundo levar o ICL para casa, para onde for. Olha aí. Rodrigo, notícias, análises, denúncias, ICL Notícias. Cadê a de Chico Sá? Vira pra gente ver a parte da frente. Aí, jornalismo independente, corajoso e sem rabo preso. Eu também tenho uma aqui comigo, olha só. Sua. Jornalismo independente, corajoso. Aqui, ó. Do ICL também. Então, isso tudo vai estar na loja virtual do Isso ICL. mesmo. Essa é uma novidade, né? Muita gente pediu. Tem o boné também, né? Bonézinho aqui, de várias cores e tal. Olha do Chico Pinheiro aí, ó. Graças a Deus, hoje é sexta-feira. Essa é maravilhosa. Aliás, um abraço pro Chico Pinheiro. Todo dia tem alguém perguntando, cadê o Chico Pinheiro? Cadê o Chico? Tô com saudade do Chico Pinheiro. Quem tiver com saudade do Chico Pinheiro, vai vê-lo em breve aqui no ar de novo, mas pode ir matando a saudade um pouquinho. Mal podem esperar. Com a camiseta, graças a Deus, hoje é sexta-feira do Chico. Isso. Vida que segue, do Chico Pinheiro. Vida que segue, isso aí. É uma linha de produtos exclusiva aqui do ICL. E a gente tem também um documentário, não é isso? É isso, o dossiê, deixa eu botar o óculos aqui, tá importante. Dossiê Marielle, nos bastidores da investigação, um documentário exclusivo para os assinantes ICL. Ele já está disponível. Você vai ver como é que foi o trabalho da imprensa na cobertura do assassinato da vereadora carioca Marielle Franco. Depoimentos de jornalistas que acompanharam e não deixaram esse caso, né, morrer, porque havia uma parte das autoridades que queria fazer isso. Então, Chico Otávio, Flávio Costa, Juliana Dalpiva e Leandro Demore, que estão aqui com a gente na equipe, Marina Lang, Sérgio Ramalho, olha, um documentário super bem editado, não é por nada não, eu tive a minha participaçãozinha ali. Boatos que Rodrigo Viana está conduzindo as entrevistas. Não, a Roberta, ao lado da Roberta Garcia. Toda a equipe. Exatamente. Isso aí. E toda a nossa equipe. Muito bom, então já está disponível para quem é assinante da nossa plataforma do ICL. Tem também, a gente vai trazer aqui uma aula exclusiva com Evgeny Morozov, né, autor de Big Techs, A Ascensão dos Dados e a Morte da Política, e também ele é autor de A Ilusão da Internet, o Lado Escuro da Liberdade na Internet. Uma aula magna, como eu disse, exclusiva, que está disponível na plataforma. Pesquisador, escritor bielorrusso, ele vai trazer as verdadeiras motivações das gigantes tecnológicas, né? A gente fala muito sobre isso aqui no ICL Notícias todos os dias, como as redes digitais podem ser uma ferramenta poderosa para manipular as massas. Então, fica a dica, vai ter aula exclusiva também para assinantes em comemoração ao aniversário do ICL. E tem mais também, né, Rodrigo? A gente está nesse papo aí, ICL, que história é essa de papo? Exclusivo para os assinantes também, de 20 a 27 de maio, sempre às 8 horas da noite, um bate-papo com os jornalistas aqui, o time de apresentadores do ICL. É um bate-papo com a comunidade ICL.
A conversa de hoje é a Heloísa Vilela, ao lado do William De Luca. Mas depois... Muito bom, hein? Que dupla! Então, hoje, Elo e William De Luca, para a comunidade poder conhecer melhor. Bate-papo, tira dúvida, conversa, fala. Os dois vão contar as trajetórias deles também. Então, fica o convite, 8 horas da noite. Hoje, Elo e William De Luca. Depois, vamos na sequência aqui, deixa eu ver se eu tô... Depois sou eu. Ah, sou eu. Gabi Varela e César Calejon na terça, na quarta, Roberta Garcia e o queridíssimo Chico Sá. Quinta-feira, Cristina Serra e o Jorge Misael. Sexta-feira, Chico Alves e o Lindené Pareto. E na próxima segunda-feira, a nossa dupla da economia, a Débora Maganha e o André Campederi. Gabi. Muito bom. Façam perguntas, vale tudo, viu? Estou liberando geral. Quarta-feira pode perguntar de tudo. Que isso. Sabe de quem que vai ter curso também, hein, ô Chico Sá? Falando em libera geral. Quem? Sabe quem que vai ter um curso aqui? Ele, olha só. O cara tá com cara de galã mesmo. Cara de sério, rapaz. Sai muito sério nessa foto. Professor, né, cara? Então vai ter curso com o nosso queridíssimo Rodrigo Quando ele Viana. quer passar mais credibilidade, ele bota essa cara mais séria e tal. Isso, exatamente. Não, mas é um curso, Gabi, né, um curso exclusivo para a turma aqui do ICL. É baseado no livro que eu escrevi e que agora... Tá aqui, ó. Tá aqui o livro, ó. É uma capa interessante, né? De Lula a Bolsonaro, combates na internet. O livro está sendo atualizado, vai sair a segunda edição. Eu escrevi em 2022, pela editora Cotter, e está saindo agora a segunda edição, com textos que fazem uma espécie de uma crônica e tal do Brasil, do Lula, do auge do Lula até chegar no Bolsonaro. Mas eu vou fazer um curso baseado nesse livro com 5 aulas. Então eu convido você para fazer o curso, está na nossa plataforma também. É um dos marcos aí desse aniversário de 2 anos do ICL. Maravilha! Muito bom. Muito bom, gente. Vai ser a estreia, né, no dia 27 de maio, não é isso, Rodrigo? Isso aí. Perfeito, então. A gente tem também novos parceiros no Clube de Benefícios do ICL. Agora, quem é assinante do ICL também tem desconto no Armazém do Campo. Olha só, maravilhosos, né, gente? Autonomia Literária e também na revista Jacobina. Então, a partir de agora, você tem desconto de 10%, de 20%, né, de 10% no Armazém. Na Autonomia Literária 20%, Jacobina 20%. Gente, desconto. Nossa, no Armazém do Campo você pode fazer uma feira só com produto orgânico, arroz bom, café bom. Pô. Agora, Gabi, é importante aqui para, assim... Tudo isso para quem virar membro solidário, não é isso? Quem virar membro solidário do ICL Notícias, além de tudo isso, ganha também um pacote aí, né? Ganha um pacote de presentes. Lembrando que membro solidário é quem também paga uma bolsa para alguém que não pode pagar, né? Então, por isso, já é maravilhoso. Mas olha só, a gente vai ter esses presentes para os novos membros também. O livro, que o Rodrigo acabou de mostrar. Ó, isso aqui, ó. Aí, vamos mostrar de novo mais uma vez. É o meu livro. De Lula a Bolsonaro. Que eu vou mandar autografado para todo mundo que virar membro solidário. Então, você aí que está nos acompanhando, vire membro solidário do ICL e vai ganhar esse pacote que está aí na tela. O meu livro autografado, que conta a história do Brasil recente, né, com reflexão. É uma crônica escrita a quente, viu, Chico? Na época que eu tinha blog e tal. Então, textos escritos a quente, ali na hora que tudo foi acontecendo, desde o auge do lulismo até chegar no Bolsonaro. E agora atualizado com o Lula de volta, né? Então, sensacional. Tem a escrita quente e também reflexão, um pouco de reflexão sobre o que aconteceu no Brasil. O segundo livro também no pacote do professor que você acabou de citar, né? Evgeny Morozov, Big Techs. Que é um debate fundamental para esse momento, o poder das Big Techs, como a gente viu agora recentemente. E tem um terceiro, quer dizer, o próprio certificado, né? O certificado digital de membro solidário. E tem também cupom de desconto de 35% na loja Sou ICL, que é justamente essa loja que a gente mostrou agora há pouco, que tem boné, tem camiseta exclusiva, um monte de coisa. Então são 4 presentes, só para organizar bem. O meu livro, o livro sobre as Big Techs, o desconto de 35%, que daí você vira membro solidário, a hora que você for na lojinha, você pode comprar a camiseta, a caneca, o boné,
e outras coisas, com desconto de 35%, além de receber aquele diplominha de membro solidário do ICL. Então fica o convite, você que está nos acompanhando, vire membro agora. Assim, você vira membro, ganha esses presentes aqui e ajuda uma outra pessoa a também fazer todos os cursos que estão já na plataforma do ICL. E fica também o convite para assistir o meu curso que está estreando em breve. O curso do Rodrigo, tem curso novo, tem também o documentário da Marielle. Quer dizer, um monte de coisa, né, gente? Tá bom ou não tá? Tá bom. Meu Deus. Pô, se não tá bom, meu Deus do céu. Vamos nessa, até mandarim você aprende sentando no ICL. Até mandarim você aprende. Como diria Chico Sá, meu Deus do céu. Meu Deus, que coisa boa é essa, meu Deus? Bom, gente, agora você fica com Espiritualidade na Ação, com o Frei Davi, a Bárbara Barros e também Dere Gomes. O tema vai ser espiritualidade e participação política. A partir de agora é só continuar no link que você acompanha a conversa. A partir das 7 horas da manhã, de amanhã, temos Desperta com o Leandro Demore. A gente segue com a nossa programação todinha da manhã e às 6 horas da noite a gente vai estar de volta. Boa noite, Chico Sá. Boa noite. Boa noite para todo mundo. Boa noite para todos e todas que nos acompanham. E virem membros, de preferência membro solidário, né? Isso aí. Isso aí. Vai. Membros solidários. Até amanhã. Ser ICL para mim é ser independente, é poder falar o que a gente pensa. Ser do ICL é ter liberdade para opinar e isso ninguém paga uma história dessa. Ser ICL é ser resistência e ser resistente e ser resiliente também. A gente acorda cedo, todos os dias, antes da notícia, e a gente vai dormir depois dela. O ICL faz um trabalho fundamental para colocar os pingos nos is, para colocar as verdades nos seus devidos lugares. Não é só combater a fake news, mas de levar comentário, uma apuração de um outro lado da notícia que, inclusive, a grande mídia não cobre. Então a gente sempre fala a verdade acima de tudo, doa quem doer. Isso tudo sem monetizar o seu conteúdo e sem receber um único real de iniciativa privada ou de qualquer fonte de financiamento. Tem um compromisso único e exclusivamente com a verdade e com o público, com as pessoas, com a comunidade do ICL. Ser do ICL significa apostar numa comunidade, na construção de uma comunidade. A relação aqui não é com o público passivo, mas com pessoas que apostam, entendem, participam e ajudam a fazer o ICL todos os dias.